Olá, gente, mais uma vez, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia. Ontem falamos um pouquinho sobre o hino. Hoje também a gente vai falar um pouco sobre ele, mas vai falar sobre outros símbolos da nossa vitória de Santo Antão, certo? Então, ó, relaxa aí, senta aí no teu sofá, convida pai e mãe para aprender um pouco mais sobre a história dessa cidade que tem tanto para contar, que é a vitória de Santo Antão. Então, nossa aula de Geografia, vamos novamente valorizar o hino vitoriense, estabelecer relações entre o hino e a nossa identidade, analisar o hino da cidade de Vitória de Santo Antão em seu aspecto histórico e geográfico. Vamos aí estudar o hino da nossa cidade mais uma vez, mas com uma visão geográfica agora. Vamos lá. Vamos primeiro recordar o que a gente viu ontem, né? Na aula de História. O que foi que a gente viu? Quais foram os conceitos que foi apresentado aqui na aula? O que foi que a gente aprendeu? Então, na nossa aula de ontem, a gente viu os símbolos nacionais, lembra? Tá ligado? A gente viu os símbolos nacionais, que são manifestações de valor histórico e cultural expresso de forma escrita, o hino, o visual, bandeira, bandeira, brasão, que foram criados para motivar e transmitir o sentimento de união do povo, certo? Os símbolos mostram para o mundo a soberania de uma nação, o quão importante é uma nação. Porém, essa soberania, né, de uma nação, ela só é evidenciada a partir do momento em que o povo, em que aquelas pessoas que moram, que residam ali, ou que sejam daquele local, né, que tem a nacionalidade daquele país, dão essa importância, esse valor a essa nação, dão esse valor aos símbolos nacionais. Enquanto brasileiros, precisamos ter sim orgulho de nossa pátria, por mais os defeitos que se tenha, mas a gente precisa sim ter esse orgulho de ser brasileiro, tá certo? Então vamos lá, continuando. Daí a gente viu os símbolos, não foi? Olha aí, a bandeira, o brasão, o selo, o hino nacional. E isso tudo é a nível nacional, tá? Mas Vitória de Santo Antão também tem o seu hino, também tem os seus símbolos municipais, né? E aí eu trouxe para vocês ontem, né, o hino da cidade, onde a gente cantou aqui, cantou não, né? A gente colocou um áudio, que a professora não é muito boa de canto, mas trouxe a letra direitinho para vocês aí acompanharem e cantarem. No final da aula a gente vai recordar esse hino novamente. E a letra, mais uma vez, ó, falando para vocês, é de José Teixeira de Albuquerque, que a gente viu a história desse rapaz ontem aqui na nossa aula de História. E vimos que o hino é uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas do seu povo. Olha aí. Aí eu trouxe uma imagem aí da Vitória de Santo Antão, bem legal, né? Nos dias atuais. E vamos lá, seguindo, que hoje tem muita coisa para contar. O hino da nossa cidade retrata um fato histórico. Lembra que fato histórico é esse? A Batalha do Monte das Tabocas. Quem aqui já visitou o Monte das Tabocas? Se você nunca visitou, convido você a visitar. É lindo lá, o lugar é belíssimo e tem muita história para contar. E aí, ó, você vai visitar esse local, vai ver o que tem lá, quais foram os acontecimentos, o que tem lá para oferecer para você, a história que tem para se contar. Tá certo? Então tá aí, ó. O hino retrata a Batalha do Monte das Tabocas. Vamos relembrar um pouquinho que história é essa? Que batalha foi essa? Acompanha aí, tá? Monte das Tabocas. Área da zona rural da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, guarda uma importante parte da história do Brasil. Foi nesse pedaço de terra, medindo aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 1645, 2 anos antes da Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, luso-brasileiros e holandeses travaram a Batalha das Tabocas, um marco na insurreição pernambucana e do que hoje se tornou uma nação. Aqui também originou-se o embrião do Exército Brasileiro.
Perseguido pelos holandeses, o senhor de engenho, João Fernandes Vieira, que havia assumido a liderança da resistência pernambucana contra os invasores, buscou guarida com suas tropas, que incluía dezenas de índios aliados, no Monte das Tabocas. E aqui, norteado pelo experiente sargento-mor Antônio Dias Cardoso, Fernandes Vieira montou trincheiras nas partes altas do monte, protegidos por imensos tabocais que rodeavam o lugar. Os bambuzais, aliás, além de terem dado o nome ao monte, também serviram de armadilhas contra os holandeses, já que foram cortados em seu tronco em forma de espetos. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas, que tinham à frente uma multidão de índios aliados, foram avistadas se aproximando do monte, beirando o curso do rio Itapacurá. A sorte da nossa causa depende desse primeiro combate, teria dito Fernandes Vieira. A causa era a libertação de Pernambuco. À 1 da tarde desse dia, a Batalha das Tabocas iniciou-se. Os combates duraram por toda a tarde, findando-se ao cair da noite, quando os holandeses, bem mais equipados, preparados e em maior número, viram-se derrotados pelos bravos defensores de nossa terra. E fugiram, em disparada. Narra a tradição que durante os fortes combates, Nossa Senhora apareceu aos soldados com o menino Jesus no braço, na companhia de Santo Antão. Dessa crença, surgiram 2 fatos. Em 1943, a cidade onde o monte se encontra passou a se chamar Vitória de Santo Antão. E em 1945, no tricentenário da batalha, foi erguida no local uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa que havia sido feita por João Fernandes Vieira logo após a vitória sobre os Flamengos. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. Monte das Tabocas. Aqui germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. E aí, deu para lembrar um pouquinho o que foi essa batalha? Na nossa última aula, penúltima aula de história, eu contei um pouquinho sobre esse momento, essa batalha, como foi que aconteceu, como foi que surgiu, né? O porquê que essa guerra começou a acontecer, essa batalha começou a acontecer e porque ela precedeu, né? Ela veio antes da batalha do Monte dos Guararapes. Então, se você quiser rever essa aula, vai lá no YouTube, na penúltima aula, você vai ver, tá? A aula 3 de agosto, Batalha do Monte das Tabocas, tá certo? Dá uma olhadinha lá para se, inteirar do assunto, saber os detalhes, que aqui o vídeo ele só mostra o que houve, né? No Monte das Tabocas. Como aconteceu, né? O percurso de toda essa trajetória da batalha e o porquê que a cidade recebeu esse nome. Mas aí na minha aula anterior, né, a penúltima, eu vim explicando com detalhes, né, o que foi essa batalha, tá certo? Então, 2 fatores que contribuíram para a vitória na batalha foi a vegetação e o relevo do monte. Então, se vocês prestarem atenção direitinho, no vídeo ele fala muito sobre os bambuzais, né, que são os tabocais que deu origem ao nome Monte das Tabocas. Por quê? Esse tipo de vegetação serviu também como instrumento de arma, né, nessa batalha, e também a vegetação contribuiu para ali, a organização da batalha, os esquemas de ataque, né, dos lusos brasileiros. E o monte veio ajudar bastante como estratégia de guerra, né, para poder se organizar e atacar quando necessário. Então, foram 2 fatores que contribuíram bastante, né, para esse
esquema para essa batalha do Monte das Tabocas. A vegetação e o relevo do monte, ok? Seguindo, daí eu vou ler um pouquinho sobre alguns aspectos geográficos, tá? Do Monte de Vitória de Santo Antão no seu contexto geral, tá bom? Ô professora, mas se eu não entender, não se preocupe. Em outras aulas mais à frente que virão, eu vou explicar passo a passo, tintim por tintim, certo? Esses aspectos geográficos da nossa cidade, tá bom? Então não é preciso desespero agora. Eu só quero que vocês tenham conhecimento disso que está aqui, ó, tá? Explicando um pouquinho sobre os aspectos geográficos da cidade. Então, na sua geomorfologia, ou seja, a topografia da região. Como assim, professora? Como é o formato dela, né? O relevo dela, como é o formato da nossa cidade? Então, a topografia da região é movimentada e irregular. Por exemplo, não é uma coisa só reta, não é alto, não, ela é irregular, principalmente em seu setor oeste, onde se fazem presentes os primeiros contrafortes da Serra da Russas. Quem aqui já foi lá para o lado de Gravatá, Caruaru? Pronto, você não passa pela Serra das Russas? Pronto. Então, a oeste de nossa cidade, a gente vê uns contrafortes já da Serra da Russas, tá certo? Ou seja, visualizando já a serra. Na área urbana, distingue-se áreas situadas a altitudes elevadas, como as que abrangem os bairros residenciais do Livramento. É um bairro aqui de Vitória e Santo Antão. Acredito que tem muitos alunos que moram nesses bairros. Livramento, Bela Vista, Alto José Leal, Caiçara, Nossa Senhora do Amparo, etc. Tem algumas áreas que são bem irregulares. Para quem vai sentido Pirituba também, você vai ver um terreno bem irregular, tá bom? Não é um relevo reto, nem plano, não, é um relevo cheio de curvas, que tem uma topografia muito linda para se estudar, tá certo? Vamos lá, seguindo. Hidrografia, ou seja, a água, né? O percurso da água. O município de Vitória e Santo Antão abrange porções superiores de importantes bacias hidrográficas da zona da mata do estado de Pernambuco. A bacia do rio Tapacurá, que corta o município e é um dos mais importantes afluentes do Capibaribe. Afluentes Rio Natuba, Riacho Ronda, Pacas, Mocotó, são os afluentes, ou seja, que vão desaguar, né, no rio, do rio Tapacurá. E os de Jaboatão, que abastecem a cidade de Moreno, Pirapama, que nasce no município, e pequena parte da bacia do rio Ipojuca, servindo de limite com o município de Primavera. Vê só, é um percurso, né? Porque Primavera é lá no chão. É um percurso. Então, esse aí, ó, é o desenho da hidrografia dentro da Vitória de Santo Antão, tá certo? Do rio, da água, o desenho que a água faz dentro da nossa cidade. Seguindo, a vegetação de nossa cidade é mata úmida perennifólia, ou seja, altas, né? Ou seja, árvores grandes também, que caracteriza o município de Vitória e Santo Antão. É exuberante de folhagem, verde escuro, rica em cipós. Não é à toa que a gente tem os bambuzais lá no Monte das Tabocas, tá certo? E só falando um pouquinho sobre o nosso hino de Vitória de Santo Antão, algumas informações do nosso museu aqui em Vitória. Transcrito na página 7 da edição O Lidador, de 3 de agosto de 1926, comemorativa do tricentenário do início do povoamento de Vitória. Olha aí, ó. Esse hino foi feito, né, foi transcrito, foi regulamentado e reconhecido no dia 3 de agosto de 1926, tá certo? Em comemoração dos 300 anos, né, do início do povoamento de Vitória. Escrito por José Teixeira de Albuquerque, jornalista, funcionário público e escritor, e musicado por Antão Amadeu Sena, ok? Seguindo, olha um trechinho do hino aqui que eu trouxe de curiosidade para vocês. Tem assim, ó.
Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando eu ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. O que é arfando? Arfando vem do verbo arfar e quer dizer respirar, puxar ar. É como se eu estivesse dando orgulho, arfando em corpo novo, certo? Eu estou evidenciando aquele momento, aquele sentimentalismo, de pátria. E aí, continuando, entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonha e sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Sobranceira é o feminino de sobranceiro, o mesmo que alta, elevada, supina, ou seja, evidenciando esta cidade tão importante para a história de Pernambuco, colocando ela em alta, elevada, certo? Colocando a Vitória de Santo Antão em um local mais elevado de importância. E aí, no Monte das Tabocas, deu-te norte de Fernandes Vieira, a grande fama e o efeito de Mariana. Olha aí, a gente tem aqui a presença de dois importantes personagens. Fernandes Vieira, que foi lá, aquele moço, aquele senhor, lá da guerra, lá do vídeo da Batalha das Tabocas. E o efeito de Mariana, lembra da aula de ontem de história? Que foi enfermeira de origem daqui de Vitória, que foi para a guerra com bravura, destemida e ajudou lá na guerra. E ingente e forte, atende à voz da pátria que lhe chama. Ou seja, o orgulho de pátria e de fazer aquilo, em honra àquele local, em honra a uma causa maior. Então, letra de José Teixeira que evidencia esse fato e esse sentimentalismo do vitoriense ter orgulho de sua cidade, do seu local de origem. Certo? Vamos falar um pouco da bandeira de nossa cidade agora. Vê só, essa aqui é a nossa bandeira, da cidade de Vitória de Santo Antão, ok? E vamos ver quais são alguns detalhes dela. Nós temos as cores que foram escolhidas por influência da fé católica, tá certo? Temos aí os dois leões ali em cima, que representa a bravura dos pernambucanos. Temos aí a esfera armilar, que é a nossa primeira arma símbolo recebido após os feitos em Tabocas. Temos aí o sol, raios de liberdade, o sol está ali perto dentro daquele monte. Temos também os louros, que representam as nossas vitórias, esses raminhos aqui do lado. Temos também o círculo vermelho, o meridiano imaginário, que é representando esse monte das Tabocas. E temos o monte que serve para relembrar a vitória da Batalha das Tabocas, certo? E aqui embaixo, 3 de agosto, que foi a data da batalha. O brasão, as 3 armas, simbolizar e homenagear, As 3 armas servem para simbolizar e homenagear a união das 3 raças na Batalha de Tabocas. Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros, heróis estrategistas da batalha, evidenciando aí essas pessoas que teve um marco histórico, cultural e de extrema importância para a vitória de Santo Antão. Vamos para a hora da nossa atividade. Vamos relembrar um pouquinho, vê só. Vou fazer algumas perguntas e você se liga aí em responder tudo direitinho, tá bom? Hora da atividade. Quais os 2 fatores que contribuíram para a vitória na batalha no Monte das Tabocas? Quais foram os 2 fatores que veio assim a ajudar, os lusos brasileiros a ganhar essa batalha? Alguém lembra? Isso, a vegetação e o relevo do monte. Muito bem. O que é o hino cívico? O que significa isso? Uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas do seu povo. Olha aí, certo? Esse é o que significa o hino cívico.
Continuando, mais uma pergunta. O que significa os 2 leões na bandeira de Vitória de Santo Antão? E aí, será que você lembra? Vamos lá. Os 2 leões significa a bravura dos pernambucanos, a força dos lusos brasileiros em lutar pela sua pátria. E por fim, vou lançar um desafio aqui para vocês, tá bom? O desafio é, você vai pegar uma folha aí avulsa, tá? Uma folha de ofício, no seu caderno mesmo, e vai desenhar a bandeira de Vitória de Santo Antão, tá certo? Desenha, pinta com as cores certinhas. Olha aí, ó, a bandeira como é, tá vendo? Pinta ela bem direitinho, desenha, não esquece dos detalhes, tira a foto, você do lado da bandeira e manda para a tua professora. Ela vai gostar. Tá certo? Nesse mês que a gente está evidenciando a história de nossa cidade, nada mais justo do que você fazer aí, ó, o desenho da bandeira para evidenciar a tua cidade, tá certo? E a nossa revisão da nossa aula de hoje, né, foi falando um pouco sobre essa cultura, essa tradição, essa luta, né, que é marcada no povo vitoriense através do hino de nossa cidade. O hino que é uma composição patriótica que traz esse sentimentalismo de pertencer àquele local e que se orgulha da história daquele local, tá bom? Então, mais uma vez, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai mais uma vez cantar um hino para você aprender e preste atenção na letra agora e ó, canta com emoção, tá bom? Vamos lá! Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias a flor em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Monte das Tabotas deu-te norte, de Fernandes Vieira grande fama, e o feito de Mariana em gente forte, atende a voz a pátria que ele chama. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobranceira, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Os campos teus floridos azulados rebebem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denodados que nos legaram dia 3 de agosto. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobranceira, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora os marcos do tambor, vão levando braçadas de alegria para enfeitar vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobranceira, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E se um dia o rincão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobranceira, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira.
E aí, gostaram? Aprenderam? Treinaram mais uma vez? Ah, daqui até o final do mês vai estar todo mundo cantando o hino de vitória, viu? Aposto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, curtido e aprendido. E, ó, mais uma vez, não aglomera, usa máscara, cuidado, cuide de você e cuide de sua família, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!